Olá, malta jovem! Chegou a hora nice, a hora da juventude moçambicana. Animação, debate, aprendizado. Temas que abrangem a sociedade moçambicana. E, é claro, entretenimento. Nessa hora, você ficará a par de todos os assuntos que agregam valor à nossa juventude moçambicana. Atenção à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a Hora da Malta. Olá a toda a juventude moçambicana, sejam bem-vindos à nossa Hora Nice, a Hora da Malta. E hoje trazemos um assunto muito interessante para essa malta que nos acompanha, né, Jéssica? Porque é uma questão de relacionamento, né? O relacionamento em sociedade envolve, por vezes, alguns conflitos, né? Envolve ali situações em que as pessoas se chateiam um pouco, ou é uma convivência realmente com pessoas que são más de verdade, né? Que têm uma índole má, um caráter mau e que por isso fazem mal a outras pessoas, né? E nessa convivência se torna muitas vezes difícil perdoar, né? E é esse o nosso tema de hoje, porque muitas pessoas acham que é tão difícil perdoar que chega a ser impossível. Em muitos casos, as pessoas ficam aí anos sem se falar com alguém, e às vezes alguém até da família, né? E acredito que principalmente entre família existem muitas mágoas, né? E por conta disso, a pessoa fica parada na vida, né? E começa até a prejudicar a si mesma. E qual a importância, então, de perdoar? Por que é imprescindível perdoar? Sobre isso nós vamos falar hoje no nosso programa. Haja vista que o perdão, né, quando a pessoa libera o perdão, há uma tranquilidade dentro dela, há uma paz dentro dela. Sabia disso? Não sabia? É porque você ainda não liberou o perdão. Porque se liberar o perdão, você vai entender sobre o que nós estamos a falar hoje. E é por isso, né, Jéssica, que nós trouxemos convidadas. Hoje o programa está repleto de convidadas que têm uma experiência nesse assunto. Inclusive, eu acho que é mais comum das mulheres não perdoar. Pode ser, não é? Não sei. Embora não tenho o nenhum homem... dado científico para falar sobre isso. Embora o homem ele tende a ser muito mais, assim, quando ele guarda, ele é mais brutal, Eu acho assim que dizer, talvez né? seja mais fácil para as mulheres se chatearem, e aí daí vem a mágoa, né? Existem muitas mulheres mais velhas, inclusive, que têm muitas mágoas, né? Quando a gente senta com algumas senhorinhas de idade, né, assim, umas vovós, né, bem velhinhas mesmo, normalmente elas vão contar as histórias tristes da vida dela, falar atrás, de né? quem fez mal para ela, E não né? esquece. Algumas guardam muitas coisas, né, por muito tempo mesmo. É verdade. Vamos aprender a perdoar. Deixa eu apresentar as nossas convidadas de hoje. Tudo bem, meninas? Comece então se apresentando, vamos lá? Olá, malta jovem, aqui é a Marta. Ok, Marta, seja Olá, malta jovem, aqui Xanaia. Xanaia. Olá, Malta, meu nome é Letícia. Ok, Letícia. Olá, Malta, meu nome é Célia. Célia. Olá, aqui é a Arcélia. Arcélia. Seja bem-vinda de novo, Arcélia. Obrigada. A Arcélia que já participou conosco num tema muito interessante. Bom, essas nossas convidadas vão explicar as suas experiências sobre esse assunto, como foi difícil, e vão né? debater também sobre também esse assunto, sobre esse assunto, exatamente. E nós queremos a sua participação. Você que está aí em casa agora, você pode partilhar conosco, né, esse programa, chamar os seus amigos para sintonizarem aqui na Eco TV e acompanhar o programa de hoje. Inclusive, você pode também partilhar a sua história. Você tem guardado mágoa de alguém? Raiva, ódio, rancor, um trauma, enfim, algo que está aí dentro, e como é que tem sido conviver com isso. Ou também você teve que perdoar em meio à dificuldade, mas você teve que perdoar alguém, tem uma experiência em cima disso, partilha conosco através desse número que vai já aparecer aí no seu televisor, 8433000514. Agora, antes de nós aprofundarmos no assunto, vamos aprender.
É momento daquele aprendizado super top que nós só temos aqui na Hora da Malta. Você sabia? Até já. Olá, malta! Olá, pessoal aí em casa. Energia, Adriano. Essa minha energia, queres mais que isso? Não, tá bom assim. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Você Sabia. E tem cara nova aqui no Você Sabia. Clima novo. Também dá para muito perceber por causa da suposta energia que eu devo, que não estou a aplicar aqui, que tu dizes que eu devo aplicar. Mas até o final do Você Sabia de hoje, Adriano já estará enérgico, porque eu trago curiosidades que têm a ver com energia. Nutricionista. Mas deixa-me eu começar. Vocês já procuraram saber como é que surgiram, ou como é que surgiu, como é que vou colocar isso? Ok. Vocês já procuraram saber como é que hoje em dia se chama uma semana por causa dos 7 dias? Já paraste para pensar nisso? Por que é que se diz uma semana tem 7 dias? Não, na verdade, só encontrei os 7 dias e estou a usar os 7 dias. Nunca paraste para pensar nisso? Ok, existem várias teorias, algumas delas eu vou citar aqui, e uma delas diz que essa teoria surgiu na Babilônia, assim que é, surgiu na Babilônia, e... Os babilonices. É assim como se diz? Os babilônicos. Os babilônicos. Os babilônicos atribuíram o nome a cada dia segundo, como se fosse uma homenagem, né? Para cada dia eles faziam homenagem por exemplo, a Lua, o Sol, porque até então só conheciam alguns planetas, que seria o Mercúrio, Júpiter, Vênus e o Sol e a Lua. Isso fechava 7 dias. Eu penso que se na altura eles soubessem da existência dos outros planetas, se calhar para eles uma semana teria mais que 7 dias. Mais que 7 dias. Sim. Então diríamos uma semana com 10 dias. Tipo, sim. Mas também existem muitas teorias. Uma delas é que uma semana tem 7 dias porque Deus criou o mundo em 7 dias e no 7º dia depois descansou. Não é? E o pessoal lá em casa também está à vontade para expor as suas teorias. O seu fio de pensamento acerca disso e também se calhar, porque isso é sob o ponto de vista histórico, sobre a parte da Babilônia, e tem a outra parte da Bíblia. E coloquem aí nos comentários o que é que vocês pensam a respeito disso. Se concordam, se discordam, se tem outras teorias. Eu coloquei a minha curiosidade, não é? Então... Se querem mandar embora Adriano, você sabia? Coloquem aí nos comentários. Não, isso não pode colocar. E eu vou trazer uma curiosidade. Como sempre, eu sou nutricionista daqui do quadro Sabia. Eu trato da saúde, da vossa saúde emocional, da vossa saúde física, em suma. Em geral. E hoje eu vou falar das batatas. Você sabia que as batatas são uma das melhores fontes de carboidratos para a perda de gordura? Sabias, Adriano? Não, vou saber agora. Isso é. Quando eu viro é para virarem também, não sei o quê. As batatas, elas não são, ou não têm a reação que as pessoas pensam que elas têm. Todo mundo pensa que comer batata é sinônimo de engordar. Mas não é exatamente assim. Porque o que acontece? As batatas, elas contêm em si hidrocarboidratos complexos, que quando elas são digeridas pela pessoa, né, esses carboidratos complexos fazem com que a digestão seja lenta. E digestão lenta fazem com que a digestão seja lenta e, consequentemente, dão energia ao corpo. Ou seja, quando uma pessoa, a batata em si, comer batata não engorda a ninguém. Porém, quando a pessoa come batata com muita frequência, tipo, ela exagera comendo batata, sendo que a digestão da batata no nosso organismo é lenta
é que acaba tendo essas coisas da pessoa engordar e tal, e todas essas coisas que as pessoas dizem por aí fora. Mas a batata ela é muito saudável para o corpo. Quando se come batata de forma equilibrada, a batata dá muitos benefícios. Ela é muito benéfica e ela é muito... Disse nutrífica. Não vou andar a inventar. Ela é muito benéfica, ela dá muitos nutrientes ao nosso organismo, nos mantendo fortes. Então, pessoal, coma batatas. Eu posso comer à vontade. Não estou a dizer para você exagerar. Tem que comer com equilíbrio. Não. Coma batatas com equilíbrio. Coma batatas com equilíbrio. Foi essa curiosidade da nutricionista do Você Sabia de hoje. Super nice. Eu acho que eu vou tentar exagerar, se calhar não disse para ninguém exagerar as batatas aí em casa. Coma com equilíbrio. E pessoal, quem vai fechar o nosso quadro de hoje é o Mafastel, é o Adriano. Devo fechar a porta, não? Fechar! Ok, fiquem ligados ao programa Hora da Malta. Não vamos nos maçar aqui. Estamos na tecnologia. Está passando tudo aí no teu rodapé. Fiquem ligadinhos, sempre no Hora da Malta. Tchau! E comam batatas com equilíbrio. É uma oportunidade de adquirir aprendizados e conhecimentos na Hora da Malta, nesse quadro Você Sabia? Nós vamos a um rápido intervalo. Se você acabou de sintonizar nesse momento, nós vamos a um rápido intervalo e o assunto de hoje é difícil perdoar. Esse é o nosso tema. É difícil perdoar. Para si, é ou não é? Vamos entender aqui com os nossos convidados também, batendo esse papo muito importante. Até já! A Hora da Malta traz hoje um tema muito interessante. É difícil perdoar. Para vocês, é difícil perdoar? É sim, muito difícil perdoar. Então vamos lá. Por que, Marta? Para você, começa consigo. Por que é difícil perdoar? Para mim é difícil perdoar porque as lembranças permanecem dentro da mente. Às vezes somos submetidos a uma circunstância difícil encarar. Então a gente olha para aquela situação, sempre se lembra e a gente acaba achando que é muito difícil e nós acabamos não perdoando. Tá bom. E você, Célia? Para você não é tão difícil assim perdoar? Não, para mim perdoar não é difícil, porque eu já nasci no meio da mágoa, porque eu nasci, meu pai me abandonou por eu ter nascido mulher. Então eu cresci assim, se até meu pai foi capaz de fazer, então é indiferente para mim. Aí já a pessoa vinha, fazia-me algo que eu não gostasse, eu falava tudo bem, se até que me trouxe a terra foi capaz, vamos deixar passar e vamos continuar, a vida segue. Para si já era um costume aquilo, né? Sim, já guardar aquilo não me fazia bem. Só a carga que o abandono do meu pai me trouxe já foi suficiente para mim. E com as outras pessoas, eu perdoei, sempre perdoei até hoje com muita facilidade. Até esquecer, pensar assim, só vou deixar passar essa situação, mas não vou falar com ela, não. Era perdoar de fato e de verdade. Sim. Interessante, né, Jéssica, o que a Célia falou, porque ela já veio de um ambiente diferente, né? Sim. E é um ambiente que provoca muitas mágoas. Muitas mágoas, mas ela encarou de uma forma diferente. É porque é um assunto um pouco assim, né? Ela foi abandonada, ela se acostumou já com aquilo, então qualquer situação para ela é normal, né? Coisa pouca, né? Isso, coisa pouca, porque o principal ela já tinha sofrido, né? Muito interessante. O que mais de vocês aí? Qual é a opinião? Porque vamos lá, Xanaia, para você. Fácil ou difícil? Para mim foi uma experiência muito difícil, porque diariamente eu tinha de encarar, né, aquela pessoa. Então era difícil, mas necessário. Então depois que eu notei que aquilo me fazia mal, porque eu estava nutrindo um sentimento que não fazia bem nem para minha própria saúde, acabei
perdoando, o que era necessário para mim, prejudicava a mim, não outra pessoa. Mas até você conseguir perdoar foi muito difícil, Sim, né? foi muito difícil. Só que aí interessante, né, que uma das particularidades do nosso assunto hoje, ela não deixou se levar pelo problema. Ela viu a necessidade, mesmo sabendo que é difícil, sim, mas você teve que perdoar, né? Sim. Então, bom. O que mais? Vamos lá, Arcélia? Você conta aí. Para mim, perdoar foi muito difícil. Ou melhor, é difícil. Porque aquelas imagens, não é? Ou o que a pessoa fez para nós, nunca saem da mente. Então, se a gente pensa em perdoar, aquilo ficava mais difícil. Muito difícil. É por isso que, para mim, perdoar é difícil. Sim. Exatamente, né? Porque você perdoa, mas... Conviver com as lembranças, né? Exatamente. Isso que a Marta falou também. Exatamente. Então, complicado. as recordações nunca desaparecem. Aquilo mantém. Então, fica muito difícil. Apesar de haver necessidade de perdoar, mas é bastante difícil. Verdade, sim, né? Vamos ouvir agora a Letícia, né? Tem uma frase, já ouvi isso, né? A gente perdoa, mas não esquece, não é? Vamos lá, Letícia, para você. Para mim, perdoar foi difícil, porque desde que eu comecei a ter noção da vida, eu já guardava a mágoa do meu pai, porque quando nasci, ele me rejeitou, ele não me aceitou. Então, desde que comecei a ter noção das coisas na adolescência, eu guardei mágoa dele. Então, foi muito difícil perdoar a ele. Mas desde que perdoei a ele, agora não posso dizer que é 100% fácil perdoar. Há situações que é mesmo muito difícil, mas agora tenho mais facilidade em perdoar que antigamente, porque antigamente eu não perdoava quase a ninguém. E tem até pessoas que se orgulham de ser assim. É verdade. Tem pessoas que são assim, como você era no passado, né, Letícia? Que elas não perdoam. E elas falam que assim, é como se fosse um sinônimo de força. Força, é verdade. Não perdoar, guardar mágoa, é isso mesmo, eu não posso dar perdão para essa pessoa, senão ela não vai aprender. Então a pessoa acha que está arrasando, mas na verdade ela está pouco a pouco machucando a ela mesma, e vamos falar sobre isso já. Outras até dizem, né? Você é muito fraco porque você perdoa, tem que guardar mesmo. Mal sabe, né, que quem é fraco é quem guarda, quem conserva isso. Nós vamos entender isso já, vamos acompanhar essa matéria e daqui a pouquinho elas vão contar essas experiências que elas tiveram. Cada uma delas teve uma experiência profunda. Imagina o caso da Célia, que já foi ali rejeitada pelo pai, e a Letícia também. Enfim, vamos entender daqui a pouquinho as histórias dela, mas preste atenção nessa matéria muito top. Nós voltamos em seguida. É difícil perdoar. Quando vemos o rosto de Will Smith nas telas, pensamos imediatamente na noite do Oscar deste ano. Mas não na imagem dele levantando a estatueta de melhor ator por King Richards. O protagonismo de Smith se deu por conta da violência contra Chris Rock. 3 meses após o ocorrido, o ator pediu desculpas. 5 meses depois, Chris zombou do pedido e afirmou que não perdoa. Na noite de 27 de março de 2022, o mundo inteiro observou perplexo Will levantar-se de sua cadeira, dar uma chapada no rosto do comediante e dizer impropérios, quando voltou a se sentar, ajeitando o smoking, como se tivesse feito a coisa certa. A violência sem precedentes foi tão inimaginável que a turma do Deixa Disso não teve tempo de agir. Nem a esposa do ator, Jack Smith, que havia sido o alvo da piada de Chris, que culminou na atitude de Will, teve tempo de puxá-lo pelo paletó em tentativa de impedir que ele fizesse o que fez. Em seu vídeo pedindo desculpas, o ator fala que está aberto a conversar com Chris quando ele estiver pronto. Também mostra humildade ao dizer que sua atitude impensada teve consequências para sua mulher e filhos. E teve mesmo. A agressão é gravíssima, mas causa empatia pensar nesse homem, remoendo alguns segundos em que o sangue ferveu por tantos meses. Will ainda pede perdão para a família de Chris e se coloca à disposição para falar sobre o ocorrido. Louvável. E talvez seja o primeiro passo para perdoar a si mesmo, já que ele teve apenas alguns segundos para decidir agredir o colega. Mas todo o tempo, depois daquilo,
para pensar no que fez. Chris Rock demorou quase 2 meses para falar sobre o vídeo. No final de semana em que o fez, protagonizou um evento de humor na D2 Arena em Londres, em parceria com Dave Chappelle, e afirmou, entre palavrões, que não se importa com o pedido de desculpas de Will. Ainda fez piada comparando os dois a boxeadores americanos famosos, como se lamentasse o fato de não ter tido espaço para revidar a agressão. Diante do escândalo da agressão física, Chris se deu bem e seu faturamento com show de humor duplicou. Toda vez que fala da chapada, a piada ofensiva de Chris sobre a doença de pele de Jada fica invisível. A partir do momento em que ele perdeu a agressão, a piada volta ao protagonismo da cena e o comediante entra na berlinda do julgamento público. O que você aí em casa faria no lugar de Chris Rock? Perdoava ou guardava raiva? Acompanhe agora no nosso programa o desenvolvimento deste tema. Então, para você, o que você faria no lugar do Chris Rock, né? Levar um tapa, assim, em rede internacional, né? E não foi qualquer tapa, né? E você vê, ele levou... Uma chapada. Ele ficou em silêncio desde o acontecimento, ele não se pronunciou sobre o assunto. Digerindo, né? E aí, depois, né, o Will pediu desculpas, ele também continuou em silêncio, aí 2 meses depois, né, conforme falou na matéria, ele comentou sobre o caso em um show dele, né? E esse show, inclusive, atraiu muita gente, porque todo mundo queria saber, né? O que ele ia falar. Ele lucrou muito, né? E ele deu essa afirmação, né, de que não iria perdoar o Will Smith pelo que aconteceu, né? E aí fica a pergunta da matéria para você: o que você faria no lugar do Chris Rock? Você conseguiria perdoar algo assim, né? Você conseguiria seguir em frente na sua vida em paz consigo mesmo, né? Porque o Chris Rock está seguindo com a vida dele, está faturando muito em cima disso, né? Mas será que dentro dele, né, ele está bem com essa situação, guardando esse rancor pelo acontecido? Porque eu imagino eu sair um filme, né? Quem é que tá ali no filme? O Will Smith? Não vou assistir. E todo mundo comentando sobre o filme. Não, o filme é bom, o filme é isso, quer dizer. Ou tá assistindo a televisão e apareceu uma publicidade com o Will Smith, Você sabe que um dos comentários dele é que ele gostou de ver o Will apanhar num filme. Eu não lembro bem, é um filme sobre escravidão e o Will no filme, o personagem apanha e aí ele falou que gostou disso aí. Comicamente, né? Porque ele é comediante, então tudo que eles falam é como se fosse uma brincadeira. Mas carrega um fundo de verdade. Fundo de verdade. Pois é, né? Será que vale a pena ficar guardando isso? Meninas, vamos lá, deixa eu ouvir a vossa opinião agora em relação ao que vocês passaram. Quem gostaria de contar a sua experiência aí? Começa com a Letícia mesmo? Sim. Vamos lá, Letícia, nos explica aí o que aconteceu consigo, que você guardou. Por muito tempo guardou mágoa? Sim, Quanto por muito tempo. Mais ou menos? Calculando assim. Desde a minha adolescência, quase até 2018. Meu Deus. 2018. Muito tempo, né? Sim, desde criança, na verdade. Até 2018 guardei mágoa por muito tempo. E, na verdade, a mágoa é algo que não me fazia bem, porque eu guardava mágoa. O meu pai, ele nem sabia que eu tinha mágoa dele. A minha vida, de uma certa forma, é que ficava parada, mas a dele andava normalmente. Então, eu percebi que a mágoa era algo que só me fazia mal ao invés de me fazer bem. Apesar de que, às vezes, até tem pessoas que já disseram: mas como é que você vai perdoar seu pai uma vez que ele te negou desde que você nasceu? Como é que você pode perdoar a ele? Mas porque eu sabia que aquilo me fazia mal, eu decidi perdoar. Porque as pessoas só vão comentar: se você perdoar é fraca. Mas eles não sabem que a mágoa destrói por dentro. Sim, eles não entendiam que a mágoa me destruía. Então, por isso eu decidi perdoar. E isso aí que você falou é muito sério, que é o que as pessoas têm que entender, né? Quem guarda, né? Você guardou, né, Letícia, esse tempo todo. Sim. E você não era feliz. Não era feliz. A pessoa que guarda a mágoa, ela que está se martirizando. Porque a vida do outro, como a Letícia falou, a vida do pai estava andando, estava prosseguindo. Você tinha contato com ele, com seu pai, assim, ou nem
Por vezes, eram poucas vezes. Poucas vezes. Poucas vezes, Mas sim. ele estava nem aí para você? Sim, ele estava nem aí. Olha só, a vida dele seguindo e você lá perdendo tempo, né, Jéssica? É isso que você falou. Quem se prejudica é a própria pessoa. Quem mais tem uma história aí que vai compartilhar? Vamos lá, Célia. Sua história que foi abandonada, né? Sim. Como é que é isso? Vamos lá. É assim, para mim, como eu não guardava a mágoa das pessoas, do mundo lá fora, até da minha família. Porque eu já, posso dizer, o lugar da mágoa já tinha sido preenchido com a mágoa do meu pai. Vou comentar mais acerca do Tony Rock. Ele, no meio daquela atitude, ele estava a querer ser vingativo. Porque eu não vou perdoar ele. Até foi bom que ele levou no filme. Ele estava a gostar daquela situação. Mas ele buscava dentro dele trazer algum conforto diante daquela situação que ele passou. Porque já passei também por uma experiência que nem essa. De alguém me fazer mal, eu falar, se a pessoa me fez mal, tem pessoas que são orgulhosas mesmo, a pessoa te faz mal, estás dentro da razão, mas ainda assim, por orgulho, não vou lhe pedir perdão, porque se eu for, estaria a me rebaixar. No meu caso, eu acho por ter sido, cresci até com um pouco de carência paternal. Eu não gostava mesmo de estar mal com os meus amigos, com minha família, mesmo sabendo que estou dentro da razão. Eu ia, amiga, nós estamos a falar o que está a acontecer. E naquele ato, a pessoa, ao invés de admitir e pedir desculpas, se colocava assim superior, uma vez que ela me fez mal. E eu estou indo até ela, está a mim. É porque ela necessita muito de mim. Depois a pessoa ficava no orgulho, já me tratava com uma certa inferioridade, mas aquilo fazia bem para mim, porque no meio daquilo eu não trazia ser vingativa. Ainda que a pessoa me fizesse mal, eu ia lá, conversava com ela, mas a pessoa já agia assim, com certa superioridade, me achando talvez matreca. Ela me fez mal e ainda vou lá. Por que não está a falar comigo? Ficava tipo, ela necessita tanto de mim. Mas, bom, para mim me fazia bem. Eu estava conversando com a Shania, né, nos bastidores, e a Shania, assim como a Letícia, adoeceu. Ela ficou doente mesmo fisicamente, né, Shania? Ficou fisicamente doente por causa dessa mágoa. Segura aí, né? Porque isso aí é muito sério, hein? Por causa da mágoa, né? Acabou ficando doente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Você que está aí a acompanhar o nosso programa de hoje. É difícil perdoar, esse é o nosso assunto. Você ouviu aí o comentário agora da Célia, em cima da questão do Chris Rock e também do que ela sentiu, do que ela conviveu. A Letícia também deu o seu parecer. Mas não saia daí, não. O assunto é muito top, muito sério. Top porque é uma forma de nós te libertarmos disso. Por isso que eu considero top que se a pessoa, né, se libertar dessa mágoa, vai evitar ficar doente. E talvez a pessoa já está aí doente, como a Shania chegou a ficar doente por causa de nutrir uma mágoa, mas a pessoa prefere até ficar doente do que perdoar. Né? Não é inteligente isso. Não sai daí, não. Vamos a um rápido intervalo. Até já. É difícil perdoar. Estamos tratando sobre esse assunto aqui na Hora da Malta. E antes do intervalo, a Shania e a Letícia, né? Letícia. Bom, elas têm uma experiência muito interessante. Vamos começar consigo, Shania. Por causa da falta do perdão, você adoeceu. Sim. Como assim? Explica aí. Tudo partiu de uma palavra. Eu estava em casa e me recordo que estava a fazer o 8º ano. Então, eu pedi uma ajuda à minha irmã. Eu pedi que ela me deixasse ficar no lugar dela no curso de inglês, porque ela já não ia e tinha pagado para todo o ano. Então, assim que eu pedi a ela para poder ficar no lugar dela, ela falou que ela não podia porque eu seria mais inteligente que ela. Então, aquilo... Eu não estava à espera daquela resposta vindo dela com minha irmã. Então, acabei carregando aquelas palavras comigo. Fiquei 4 anos carregando aquela mágoa dela,
que já nem sequer ia para a casa dela, já não procurava saber se ela estava bem ou não. E para além dela, né, eu ficava indiferente também com os meus sobrinhos. Também não falava mais com eles, não queria saber nada acerca dela por causa disso. E cheguei a ter anemia, porque eu já não comia, ficava, todos os dias eu ficava a martelar. Por que ela me respondeu assim? Eu sou irmã dela, por que ela não podia me matricular? Então, foi assim, perdi apetite. Minha mãe chegou a perguntar, afinal, o que se passa? Por que ultimamente anda estranha? Porque assim, eu sempre dizia nada, eu estou bem. Mas bastasse minha irmã chegar em casa, já saía dali e nem falava, não comia, não queria saber. Bastasse ver ela, eu já ficava toda chateada. Sim. Isso aí é muito sério, né? E segundo alguns médicos, psicólogos, se não estou enganado, vi numa matéria, que uma das causas do cancro também pode ser a mágoa. Porque, olha só, 4 anos guardando aquele ressentimento, fruto de uma palavra, e já teve anemia, daqui a pouco ia ter desenvolver outras doenças, se não liberasse o perdão. Você vê a importância que é perdoar. Embora seja difícil, mas se não perdoamos, podemos nos prejudicar a nós mesmos. Letícia também, ou quer comentar algo ainda? Desculpa, eu pessoalmente conheci uma pessoa, né, que ficou com mágoa, você falou do cancro, você me lembrou, ela ficou com mágoa da cunhada dela, elas tiveram uma briga, eram amigas, eram vizinhas também, mas aí elas duas tiveram uma briga e ela guardou aquilo por muitos anos, né? Eu era criança, mesmo bem criança, quando elas tiveram essa briga, mas eu sei que ela ficou ali anos, elas não se falavam. E as duas de igreja, as duas indo para a igreja, os maridos dela também indo para a igreja, mas ela ficou ali com aquela mágoa dela por causa de uma briga, até que ela veio a desenvolver um cancro e ali já nos instantes finais da vida ela finalmente conseguiu perdoar a cunhada dela, né? Mas ela tinha ali a certeza de que aquele cancro se iniciou por conta dessa mágoa. Né? Ia falar algo, Xanaia? Só para finalizar, minha irmã chegou, né, a comentar com minha mãe que desconfiava que meu cunhado fez alguma coisa para mim, por isso que eu já não ia para casa dela, já não conversava com ela. Ela nem queria imaginar que foi a irmã, né? Sim. Ela achava que era o cunhado. Que coisa forte. Tá vendo como é perigoso nutrir, guardar a mágoa dentro de si? Olha, nós vamos continuar esse assunto com as nossas convidadas, falando mais, e elas também têm experiências de como venceram isso, né? Porque elas tiveram que perdoar para hoje estarem aqui, não é verdade? Sim. Ou ainda guardam um pouquinho? Hoje elas superaram. E como elas superaram, você também pode superar. Vamos de música boa. Nosso programa tem música top, música nice. Vem comigo aqui na Hora da Malta. E quando as portas fecham, sonho de outro jeito, mesmo sem fatos que provem que a vitória vem. Nossa crença nunca pode desfalecer, consistência é a única forma pra vencer. E quando o vento sopra no meu way, eu sei que a vitória nada tem. Nossa crença não pode desfalecer, e consistência é forma pra poder vencer. Um sonho americano, não, o meu extraordinário. O sol nasceu, cumprindo o ditado que foi para todos. Porque é que não haveria eu de entrar ao jogo? Tudo passa por um processo, mesmo que eu perca o jogo. O campeonato ainda é longo, pensamento negativo e não permito. A cada passo dado tô no raço, não desisto. A vitória certa é só uma questão de tempo, e o tempo foi sempre de Deus.
vou vencer. E quando as portas fecham, sonho de outro jeito. Mesmo sem fatos que provem que a vitória vem, nossa crença nunca pode desfalecer. Consistência é a única forma pra vencer. E quando o vento sopra no meu way, eu sei que a vitória nada tem. Nossa crença não pode desfalecer. E consistência é forma pra poder vencer. Ok, sonhos e planos na mente que fluem desde a minha infância, mas hoje eu penso diferente e não quero viver somente de lembranças. Quero Cristo comigo no place, como estrutura de base na casa. Mesmo sem fatos que provem sucesso, sei que a consistência, mano, nunca falha. Olho pra minha cidade e vejo que os manos querem serem number one. Enquanto essa vida permite, nos levantaremos em Cristo pra conquistar. Aqui se vive de alegria, mesmo sem motivo para se celebrar. E sonho além do natural, onde minha vista não consegue alcançar. E tô com Cristo nessa estrada, caso eu deslize ele põe-me no colo. Porque o que eu quero vai além da grana. Os que não entendem me chamam de louco. Hoje eu preciso pela minha herança, não quero estar mais acima do muro. Mano, que falhas sirvam de lições, porém essas lutas que percam vigor. Hoje posso ver que I'm on my way, mesmo que a circunstância diga não. Então eu planto para nada day, poder colher com satisfação. Alguém me disse sonho de outro jeito, para viver sem limitação. Mediocridade não pode vencer, não nascemos para ser o futuro da nação. Quando as portas fecham, sonho de outro jeito. Mesmo sem fatos que provem que a vitória vem, nossa crença nunca pode desfalecer. Consistência é a única forma pra vencer. E quando o vento sopra no meu way, eu sei que a vitória nada tem. Nossa crença não pode desfalecer. E consistência é forma pra poder vencer. Não vou parar, não vou vencer. Não vou parar, não, 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 não. Música top, música nice, você curte aqui na Hora da Malta, esse programa super top para toda a juventude deste país. A juventude moçambicana tem que aprender a perdoar. O jovem que guarda mágoa, rancor, sentimentos ruins, ele está a prejudicar a si próprio. É sobre isso que estamos a falar hoje nesse assunto. É difícil perdoar. Nós vamos a um rápido intervalo. No nosso regresso, você vai entender como as nossas convidadas superaram isso e traremos uma dica top para você que está aí em casa, que não consegue perdoar, não consegue se livrar disso. Talvez há anos que você já carrega esse sentimento de mágoa dentro de si. Está na hora de se libertar e avançar na vida. Voltamos já. E hoje o nosso assunto é esse. É difícil perdoar, já falamos do quanto é difícil perdoar, mas em nenhum momento nós falamos aqui que é impossível. Ou seja, é preciso perdoar e as nossas convidadas aqui, né, vão contar como elas fizeram para perdoar, né? Bom, no meu caso, eu até chegou um caso que eu afugentei o meu filho por não conseguir perdoar. Eu trancava o meu filho por não conseguir perdoar. Mas, por ver, durante o crescimento, a maneira de pensar, eu fui percebendo que é possível, sim. O que você fez? Eu chamei a pessoa, com quem estava magoado com a pessoa, não é? Eu chamei a pessoa, conversei com a pessoa. E eu falei para a pessoa que eu perdoei. Sim. E resolveu a E situação ali. estamos bem, graças a Deus. Foi difícil, né? O processo foi difícil até chegar lá, né? Foi muito difícil, porque o que ele fez, alguns, né, dizem que eu nem devia ter perdoado, não é? Mas por ver a minha situação e por ver que é para o meu próprio bem, não é? Eu procurei a pessoa, sentei com a pessoa e está tudo tranquilo. E bom, Marta, e você? O que aconteceu e como que você fez para perdoar? Bom, eu tinha 12 anos
quando meu irmãozinho, com pouca idade, ele falou para o meu pai que eu tinha namorado. Na altura, eu nem fazia ideia de como era. Então, naquele dia, meu pai, ele pegou uma vara, deu-me uma boa bofetada e aquilo ficou marcado, porque até fiquei com marcas no corpo. Então, durante esse processo, eu me lembro que fiquei cerca de uma semana vestindo roupas que fechavam todo o meu corpo, porque tinha tanta ferida. Então, eu guardei aquela mágoa durante 8 anos. Eu não conseguia perdoar, porque eu sempre olhava para o meu corpo e me lembrava daquilo. Eu olhava para as cicatrizes, eu me lembrava e eu dizia, não vou conseguir. E por conta disso eu acabei olhando o meu pai como a pessoa que só iria pagar minhas contas. E não tinha respeito. Me lembro que por conta disso acabei não tendo um bom relacionamento com ele na época e tudo mais. Mas eu percebi a necessidade de perdoar, porque aquilo estava a me fazer mal, e acabei sentando com ele, conversamos, eu expliquei para ele porque que eu era assim e estava tudo bem. Conseguiu resolver? Sim. Também, mas tudo partiu de uma decisão também, né? Sim, Depois sim. de 8 anos carregando aquela mágoa, você decidiu conversar com seu pai e resolver tudo, né? Sim. Você vê, né, como é importante também resolver de verdade, porque tem pessoas que até dizem, não, eu perdoei, mas eu não quero ver essa pessoa na minha frente, né? Quero ver nem pintado de ouro. E para elas, né? E para elas foi importante conversar. Há casos, talvez, que a pessoa que você tem mágoa já morreu, ou está muito longe, você perdeu completamente o contato, talvez você não vai conseguir falar com a pessoa, né? Mas é importante estar bem resolvido, né? Xenaia, como que você decidiu perdoar? Tudo. Na primeira fase foi meio que difícil. Eu disse que tinha perdoado, mas na verdade não. E decidi nem conversar com ela, porque já não falava, como havia dito. Sentei com minha irmã e falei que não tinha nada a ver com meu cunhado, mas sim comigo. Que eu é que tinha, né, o problema. Eu estava magoada com ela por ela ter dito o que ela disse. Desculpa, Xenaia, ela sabia que você tratava ela diferente por causa disso? Não. Descobriu só quando você falou pra ela. Sim. Você vê, né? Às vezes a pessoa que fez o mal nem sabe. Nem sabe, né? E a pessoa está Nem sofrendo, sabe, né? sim. A outra pessoa livre. Tá vivendo, sua Tranquilo. irmã estava vivendo a vida. E o que é pior que acontece também, às vezes, é que a pessoa pensa assim, ali, ó, nem se importa comigo. Sabe que me machucou, mas não vai viver na vida. Mas, na verdade, a pobre da irmã dela nem sabia. Nem sabia. Mas, na verdade, ela nem sabia, e eu achava que por ela cuidar de mim era uma maneira de se redimir. Então eu dizia, não, eu não vou aceitar nada do que ela traz, nada do que ela compra. Olha as ideias, né, que você formava, né? Sim. Então eu não aceitava, eu achava que ela quer me babar, como falava. Sim. Então não aceitava. Só que eu decidi, depois que eu já estava já num estado, né, de anemia já lá muito avançado, porque a médica até chegou a dizer, se continuar assim, chegar na anemia crônica, e se for assim vai ser difícil, estarás constantemente aqui no hospital e terás outros problemas. Então, após eu ouvir isso, sentei com ela, pedi para falar com ela, que ela nem morava exatamente comigo, mas muito longe. Eu falei para ela que eu a perdoava. Então ela perguntou, como assim? Como assim me perdoe? Então eu expliquei para ela que eu há 4 anos, recorda, quando eu estava na 8ª, eu estava assim, e eu fiquei doente por conta disso, e eu decidi te perdoar, e assim foi, né, minha decisão, eu decidi perdoar a ela. Muito forte isso, né? E é bom essa experiência. Eu espero que você que esteja nos acompanhando agora
que você tenha, se enquadre, né? Se você se enquadre nisso, então é necessário você seguir esse exemplo aqui. Talvez você está nesse pensamento, né? Você está nesse pensamento de que ninguém se importa comigo, olha só, tá vendo o que a pessoa fez e ela tá aí a curtir, vontade, mas a pessoa nem tá nem aí. Há pessoas que guardam mágoa das outras porque não lhe deu bom dia, não lhe deu boa tarde, porque falou alguma coisa e a pessoa, não é verdade? Acontece casos assim, devo até dizer, não falou se você comigo. ficar com mágoa de mim porque eu não te dei bom dia, boa tarde, boa noite, você está perdendo seu tempo, porque eu sou uma pessoa muito distraída e eu não vejo ninguém na rua, né? As pessoas é que acabam tendo que falar comigo e normalmente quem fala comigo até vê que eu me assusto, porque eu não ando prestando atenção em ninguém, então já deixo aqui meu comunicado, né? Então, não pode ficar com isso, senão você é que vai estar sofrendo, vai estar se prejudicando, tá bom? Letícia, e você? Como é que foi para perdoar? Sim, eu dizia que não foi fácil perdoar, mas por eu ver que guardando a mágoa, eu só fazia mal para mim mesma, eu decidi perdoar o meu pai. Não foi daqui para aqui, foi um processo, é como um ferro quando está quente, você tira da tomada para voltar a esfriar, ele leva um tempo, mas depois eu consegui perdoar ele, graças a Deus. Hoje nós temos uma relação tranquila, né? Muito tranquila. Gostei muito dessa boa. comparação. Boa. E você, Célia? Vamos lá. Eu, para perdoar, nunca guardei mágoa de ninguém, mas o que eu posso aconselhar às pessoas que têm guardado mágoa das pessoas é pensar que tudo que acontece envolve o nosso bem-estar, procurar ver o positivo, até naquilo que aparentemente não tem, porque sempre tem. É como uma moeda, tem dois lados. Toda situação também colhermos o positivo. Isso faz bem para a alma. Essas meninas estão filósofas, né? Interessante, né? É isso aí, temos dois lados da moeda, né? Bom, nós vamos também te dar uma dica muito nice. Vamos a esse Fica a Dica. Jéssica volta retratando aí como também você pode perdoar. É amigo, fica a dica, fica a dica. Você vê que todas as meninas responderam que parte de uma decisão, né? Para elas, partiu de uma decisão perdoar, procurar as pessoas e resolverem, e elas conseguem conviver hoje muito bem com as pessoas, né, que elas tiveram que perdoar, e é isso. Você vai sentir a raiva, você vai sentir o ódio, você vai sentir vontade que aquela pessoa pague pelo que ela fez, você vai querer que aquela pessoa sofra mais do que você sofreu. Você vai querer que cada vez que ela ali esteja passando por uma situação difícil, ela se lembre que é porque ela fez alguma coisa contra você. Você vai querer ver um filme e ela estando ali no filme, né, levando E geralmente porrada, né? Acontece o que aconteceu com a irmã da Xanai, as pessoas nem sabem que te machucaram, né? Então, assim, é uma questão de você parar, pensar, refletir e ver que você guardando essa mágoa, você tratando a pessoa de uma forma diferente, você desejando o mal dessa pessoa, só está fazendo mal a si próprio, né? É como, já aproveitando aqui os ferros, as moedas, é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra, né? Ali com o veneno que você está bebendo. Esse é o mal que a mágoa causa, né, no ser humano. Então, decida perdoar, não espere sentir vontade, porque tudo que você vai sentir é cada vez mais raiva daquela pessoa. Então, não espere sentir vontade de perdoar. Use a sua cabeça e, assim como as meninas fizeram, decida, né, liberar esse perdão. É isso aí. Esses ensinamentos nós temos passado sempre para os jovens, no trabalho que temos realizado com a juventude moçambicana. Trabalho esse que você pode estar junto e misturado conosco, sábado agora, num encontro super especial. Você que tem guardado mágoa, você que quer superar, quer vencer, você diz assim, eu não consigo vencer, não consigo me livrar disso. Esteja com essa malta aqui. Sábado agora, vamos estar juntinhos com eles aqui no Cenáculo Maior. Você pode estar conosco pontualmente às 15 horas. Procure estar aqui. O nosso endereço é aqui no Cenáculo. Cenáculo Maior, esse lugar aqui, esse edifício. Vamos estar juntos realizando esse encontro. Eu tenho a certeza que você vai aprender a perdoar, a se livrar de tudo isso e ter paz dentro de si mesmo, como acontece hoje com as nossas convidadas. Caso não possa estar aqui, procure a Universal mais próxima de si. 15 horas sábado, temos um encontro muito top. Meninas, vocês fazem parte da FJU, não é isso? É nice? É,
Então tá aí, Maning Nice, se junte a nós, vamos estar juntinhos e misturados sábado agora, pontualmente às 15 horas. Fechou? Então tchau, pessoal. Até a próxima.